Olá, pessoal. Nessa aula a gente vai terminar o assunto de transformações geométricas dentro da computação gráfica. Só para relembrar, então, nós vimos que as transformações são necessárias para levar de um sistema de coordenadas para o outro. A gente já viu, então, a transformação de modelo, que leva o objeto, né, das coordenadas do objeto para as coordenadas, sistemas de coordenadas do mundo. Já vimos a transformação de visão, que aí leva em consideração a câmera. Então, dada a cena que já está nas coordenadas do mundo, como é que eu passo essa cena para o sistema de coordenadas da câmera? E agora hoje a gente vai ver essa última transformação, que é a transformação de projeção. É quando eu tenho que pensar que eu estou com um objeto, eu estou com uma cena 3D e agora eu preciso de algum jeito chegar no sistema de coordenadas onde ela vai ser projetada, vai ser uma cena 2D. Então, as transformações de projeção, a gente já viu como colocar os objetos, né? Os modelos na cena, como posicionar a câmera para definir o que vai ser renderizado, qual é a parte da cena que está na frente da câmera. E agora que a gente está com tudo isso, mas ainda em 3D, a gente precisa gerar uma figura que vai ser de fato renderizada na tela. Então a gente precisa usar transformações de projeção que vai projetar o 3D para o 2D. Então, a definição de projeção, ela sempre faz isso. Ela passa de um sistema de maior dimensão, né, um espaço dimensional maior, no nosso caso 3D, para um espaço dimensional menor, 2D. E os principais tipos de projeção que a gente tem são as projeções ortográficas e as projeções de perspectiva. E dentro desses tipos ainda existem subtipos, mas nós não vamos entrar em tanto detalhe assim. Então, a projeção paralela, ela é definida da seguinte forma: sempre que a gente for definir uma projeção, a gente tem alguns elementos, que é o centro de projeção, o plano de projeção e os raios projetores. Então, na projeção paralela, eu tenho meu centro de projeção está no infinito, né? O que faz com que os raios projetores sejam paralelos, né? Eles deveriam se encontrar no centro de projeção, como o centro de projeção está no infinito, meus raios projetores são paralelos. Então, como é que eu defino como é que é o resultado da projeção, né? Basta eu pegar o meu objeto e traçar raios projetores em direção ao centro de projeção e onde esses raios se encontram no plano de projeção, eu consigo encontrar então qual que vai ser o resultado da minha projeção. Nesse caso, a projeção paralela ela é muito usada em desenho técnico, em plantas, porque ela é boa porque ela preserva medidas, ela preserva o tamanho e a relação entre os objetos. E com isso você consegue tirar medidas dessa projeção. Mas ela de fato não é a projeção mais realista do ponto de vista de visualizar uma cena. A projeção então mais usada em computação gráfica é a projeção em perspectiva. É como a gente de fato vê os objetos no mundo, onde os objetos mais distantes eles ficam menores e os objetos mais próximos são maiores, né? O que ela difere da projeção paralela? Agora eu tenho um centro de projeção, no nosso caso a gente vai dizer que está na câmera, então os raios projetores não são mais paralelos, eles vão em direção a esse centro de projeção. Então, dado um objeto aqui, eu traço os raios projetores saindo desse vértice no objeto, chegando até o meu centro de projeção e onde esses raios interceptam o plano de projeção, aqui eu tenho o resultado da minha projeção, né? O que acontece com esse tipo de projeção? Então, as linhas paralelas não são mais paralelas, né? E as medidas não são preservadas, mas é o que dá a sensação mais realista
para nós, e é por isso que essa projeção é a mais utilizada. Bom, como é que se dá essa transformação de projeção, por exemplo, no caso da projeção paralela? A primeira coisa que a gente tem que definir é o nosso volume de visão, a gente chama de volume de visão truncado. Então, a gente define, né, um plano que seria o Z near, ou seja, o Z próximo, e o Z far, o Z distante, que seria qual é a região mais próxima da câmera que vai estar visível e qual é a região mais distante da câmera que vai estar visível. Né? Por que eu preciso definir esse Z near e Z far? Porque eu talvez não queira, quer dizer, objetos muito próximos da câmera, se eu for renderizá-los, eles vão tapar completamente a minha cena, né? Imagina que eu tenho uma esfera aqui muito próxima, ela vai estar, de uma certa maneira, ocluindo todo o restante da cena. E por outro lado, também eu não quero pegar objetos que estejam distantes demais, né? Então eu defino um plano próximo e um plano distante, e também qual é esse meu campo de visão aqui, um X left, um X right, um Y bottom e um Y top. Então eu passo o que seria a definição desse meu volume de visão truncado, e aí essa matriz de transformação vai transformar todos os meus vértices contidos nesse volume usando essa matriz, né? Lembrando que no fim, quando a gente usa o OpenGL, a gente não precisa escrever a matriz, basta a gente definir esses parâmetros e a matriz vai estar sendo usada pelo OpenGL para realizar a transformação. Qual que é a diferença no caso da projeção perspectiva? Agora eu não tenho mais um cubo, eu tenho o que a gente chama desse frustum. Frustum nada mais é do que uma pirâmide com o topo cortado. Então é esse volume aqui, agora o meu volume de visão truncado tem esse formato, por causa justamente da perspectiva. Lembrando então que a minha câmera seria o centro de projeção, né? E agora aqui, ao invés de ter que dividir, eu tenho várias formas, eu posso ter uma projeção perspectiva não simétrica, assimétrica, mas considerando assimétrica, eu não preciso passar o X left, right, o Y up e down. O que eu faço é só uma largura e uma altura, porque eu considero que eu estou centrada aqui, né? Esse frustum, ela está centrada, então eu só passo a largura e a altura, e na verdade, o que eu passo às vezes é esse aspect, que é a razão entre largura e altura. Eu passo esse ângulo de visão, que é o ângulo entre o plano inferior e o plano superior. Então, basta eu passar o ângulo em graus, né? E o meu plano near e meu plano far. Com esses 4 argumentos aqui, eu tenho também a definição da minha matriz de transformação e a minha transformação perspectiva pode ser realizada. Tem mais um passo que a gente precisa entender, na verdade, é que nós estamos definindo o nosso plano, o nosso volume de visão truncado, seja ele na projeção paralela, seja ele na perspectiva, né? Então eu defino esse meu volume de visão com essas coordenadas, né? Ou direita, esquerda, cima e embaixo, perto e longe, aqui no caso o aspecto, o ângulo e esse perto e longe. E o que eu vou fazer agora com isso é definir, eu chamo de clip space, porque eu vou definir todos os objetos que ficaram fora desse meu volume de visão. Eu vou fazer a divisão perspectiva, no caso da perspectiva, eu vou dividir por W. O W, a gente viu naquele sistema de coordenadas, ele era igual a 1 para todas, né, as transformações, mas quando entra em perspectiva, eu tenho que dividir por esse W. E com isso, eu transformo esses meus volumes para um espaço normalizado, que vai de -1 até 1 em todos. Então, eu faço
a transformação, antes de levar ele para o sistema de coordenadas 2D, que é a minha transformação viewport, eu primeiro levo esses meus volumes de visão truncado para um espaço normalizado, né? E desse espaço normalizado é que eu vou passar ele para o sistema de coordenadas do próprio dispositivo, da minha tela, né? A última coisa que eu quero chamar a atenção é um problema que a gente tem. Quando a gente transforma o meu volume aqui, esse aqui é o meu volume de visão truncado. Eu decidi qual é o plano near, qual é o plano far. Vamos imaginar que eu estou olhando a cena de cima, tá? Então esse aqui é meu Z e eu não estou vendo, o meu Y está saindo da tela. Então imagina que eu estou sobrevoando a cena, eu tenho objetos na minha cena, eu defino o meu volume de visão truncado. E quando eu normalizo, lembra que eu vou passar isso para menos 1 a 1, né? Para o meu volume normalizado, eu reduzo ainda mais as diferenças que podem existir entre as profundidades dos objetos, né? Então aqui eu poderia dizer, bom, eles estão em profundidades diferentes, dizer, quando eu faço essa normalização, eu começo talvez ficar com objetos, principalmente os objetos distantes, eles ficam com valores de Z muito parecidos, né? Então, a informação de profundidade, ela se perde, né? A precisão, ela perde. Quanto mais distante eu estou da minha câmera, com a normalização, eu perco a precisão das diferentes profundidades que eu poderia ter entre os objetos. E o que pode acontecer, isso leva ao que a gente chama de Z-fighting. O que é esse Z-fighting? É luta, né? É uma luta no Z. Imagina que eu tenho dois objetos que estavam em profundidades Z diferentes, mas que ao encurtar, ao normalizar e jogar tudo para o volume normalizado, eu acabo tendo um empate de valores de Z. E aí eu fico como se os polígonos fossem coplanares, ou seja, eles estivessem no mesmo plano Z, e aí a escolha de quem eu renderizo sobre quem, né, ela pode ser feita arbitrariamente. Então, eu fico com esse artefato, né, quase que aleatoriamente um vértice aqui, ele é renderizado como se o azul, né, porque tanto o vermelho quanto o azul estão com o mesmo valor de Z. E aí eu escolho arbitrariamente qual que eu renderizo e eu fico com esse artefato, né? Então isso acontece muito em jogos e é um problema, vamos dizer assim, dessa normalização. E existem algoritmos, às vezes, para tentar resolver isso. Então, para resumir toda a questão de transformação que a gente viu, todos os sistemas de coordenada de OpenGL, vamos lembrar, a gente começa criando os modelos no próprio sistema de coordenadas, cada objeto no seu sistema de coordenada. Aí eu tenho uma matriz M para cada modelo, para transformar cada modelo para o mundo, né? Então eu posso ter, se eu tenho 5 objetos, eu tenho 5 matrizes M. Eu vou, uma vez que eu estou estou já agora minha cena no sistema de coordenadas do mundo, eu vou usar a matriz V para transformar o mundo para o meu sistema de coordenadas da câmera, né? É a minha transformada de visão. Depois eu tenho a minha, então agora eu estou na coordenada dos olhos, ou coordenada da câmera. Aí eu vou precisar de uma matriz P, que vai pegar esse sistema de coordenadas de visão e passar para o sistema de coordenadas de projeção, e já usando a minha ou perspectiva, mas pode ser também paralela, né? Eu vou ter aí o que eu chamo de coordenadas de clipping, né? Eu vou fazer aquela divisão de perspectiva para normalizar, e aí quando eu normalizo, eu também já faço o clip, ou seja, tudo que está fora daquele meu volume de visão, ele é descartado. E aí com as coordenadas normalizadas, eu faço
finalmente a minha transformação para o viewport, que seria para a janela que vai ser renderizada na minha tela. Bom, com isso eu concluo a aula de transformada de projeção e, na verdade, todo o assunto de transformações geométricas, que vai fazer com que, a partir de objetos, eu vá posicionando esses objetos na minha cena, considerando a minha visão definida pela minha câmera e depois definido qual a projeção, de que tipo de projeção eu vou realizar para a minha tela, e eu finalmente chego com as coordenadas todos os meus objetos, aquela minha cena, como é que ela vai ser renderizada na tela 2D. Bom, com isso, então a gente conclui esse capítulo e até a próxima.